Sejam todos bem-vindos a essa nossa videoaula de AutoCAD. Hoje eu falarei sobre o comando fillet. O que o fillet ele é? O que o fillet faz? O fillet ele é um comando, que é um comando de edição, que ele faz as curvaturas do canto de um determinado objeto. Então nós temos essas três situações aqui que eu vou fazer um comentário da aplicação desse comando. Primeiramente, vamos dar um zoom, um window aqui nesses dois desenhos aqui. Eu tenho aqui o meu desenho 1, que é esse objeto aqui, que ele tem todos os cantos retos, e eu tenho o desenho 3, que eu tenho aqui 3 cantos desse desenho curvados. Pergunta que nós fazemos é a seguinte: como é que eu faço para fazer essas curvas que aqui estão, para que o meu desenho 1 ele fique exatamente igual ao meu desenho 3? Para eu fazer essas curvas, o comando é o comando fillet na língua inglesa, que é a versão que a gente está utilizando. Onde é que ele aparece aqui? No menu Modify, ele vem aqui, ó, nessa opção aqui, ao lado do Explode, que ele aparece ali com essas duas tracinhas aqui, essa curva. Ou simplesmente eu digito a letra F no teclado, que é o atalho, e ele me dá essa opção. Então nós vamos aqui, ó, clicar na opção Fillet. Por ele ser um comando de edição, ele nos dá a opção para que a gente selecione o objeto. Todavia, antes de selecionar o objeto, eu tenho que primeiro definir qual é o raio de curvatura que eu vou utilizar. Nesse desenho aqui, ó, eu tenho 3 raios de curvaturas diferentes. Eu tenho esse raio aqui de 5, esse raio de 12, esse raio aqui é um raio de 4 unidades. Então, como é que a gente vai proceder aqui? A primeira coisa, eu venho aqui na opção Radius, eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Radius, e aqui eu defino o raio que eu quero. Então, eu digito 12, aperto Enter. Por ele ser um comando de edição, ele vai pedir para que eu selecione um lado do meu objeto. Então, eu clico aqui, ó, numa linha dessa aqui, que é essa linha vertical. Aproximo o meu cursor da segunda linha horizontal e a gente observa que o que acontece ali. Já apareceu a curva e aquelas duas linhas ali que ficam fora da curva vão ser apagadas. Clico com o botão esquerdo do mouse e ele desenhou a curva ali para mim. Esse outro canto aqui, ó, ele tem um raio de curvatura de 5 unidades. Como eu usei anteriormente o comando fillet, basta que eu aperte Enter, que ele volta ao mesmo comando. Eu venho aqui que eu vou definir qual é o raio que eu vou utilizar na barra de comando, opção Radius. Aqui eu coloco o raio de 5 unidades, digito 5, aperto Enter. Dou um clique aqui na primeira linha vertical. Ao aproximar o cursor da minha linha de baixo aqui, vocês observam que ele já fez a curvatura ali e desenhou esse raio aqui para nós. Aperto Enter para entrar no comando novamente. Venho aqui, ó, na barra de comandos, aproximo o meu cursor da opção Radius, clico com o botão esquerdo do mouse. Eu vou definir agora um raio de 4 unidades. Dou um clique nessa linha horizontal aqui, aproximo o cursor dessa vertical e ele fez a minha curvatura. Com isso, através do comando fillet, eu tornei o meu desenho 1 equivalente ao meu desenho 4 aqui. Aqui no desenho 2, o desenho 3, que é o desenho que está abaixo. Aqui no desenho 2, eu tenho duas situações que eu vou chamar a atenção. Eu vou usar o comando fillet com raio de 10. Vemos aqui no comando fillet, no raio de 10. Primeiro eu defino o raio. Vou colocar o valor de 10, aperto Enter. Vocês observam que a barra de comando ela nos dá outras opções aqui. No desenho 1 que nós fizemos anteriormente, ao usar o fillet, o que acontece? Ele simplesmente apagava aqueles pedaços de linhas que ficavam fora da curva. Então, vocês podem me questionar: professor, se eu quiser manter aquelas linhas sem apagar, é possível? Sim. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Temos aqui a opção Trim.
eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Trim, ele me abre uma janela me perguntando se eu quero o Trim ou não Trim. A opção Trim selecionada, ela simplesmente faz a curva e ela apaga as linhas que ficarem fora da curva. O No Trim, que é o que está abaixo, ele vai fazer a curva e vai manter as linhas. Então vamos verificar se eu clicar na opção No Trim. Dou um clique aqui nessa linha, aproximo o cursor da minha linha horizontal. Observem o que ocorreu aqui. Antes de clicar, ele já está me mostrando. Ele fez a curva e manteve ali as linhas verticais sem apagar. Então essa é a opção No Trim. Vamos entrar mais uma, vamos digitar Undo para voltar à situação anterior. Vamos vir ao comando Fillet. Vamos aqui na opção Trim, vou botar que eu quero o Trim, só vocês clicarem aqui com o botão esquerdo que ele vai fazer a curvatura com Trim. Aqui o que eu vou chamar a atenção é o seguinte, o raio, quando a gente entra com o comando Fillet, o raio de curvatura ele tem que ter o tamanho máximo equivalente à menor linha, ou seja, eu tenho aqui essa linha vertical que ela tem 20 unidades de desenho e a linha horizontal ela tem 40 unidades. Se eu colocar um raio de curvatura maior do que 20, eu não vou conseguir fazer aquela curvatura. Por exemplo, aqui, vem aqui na opção Radius. Se eu definir esse raio, por exemplo, como 21, o que vai acontecer? Eu clico aqui nessa linha, que ela é maior do que 21. Agora, quando eu aproximo o cursor da minha linha vertical, ele me dá uma mensagem dizendo que o raio de Fillet é largo demais. O que significa esse largo demais? Ele não vai fazer essa curvatura em função desse raio de curvatura ser maior do que aquele menor lado. Então a gente sempre tem que atentar para esse detalhe. Usou o comando, o raio de curvatura tem que ser no máximo o tamanho da menor linha que a gente vai fazer a curvatura. Se ele ultrapassar, ele não funciona. Vamos ESC para sair do comando. Vou diminuir o zoom aqui. Aqui tenho duas situações que eu vou mostrar a aplicação do comando Fillet. O que acontece aqui? Isso aqui seria um exemplo de uma planta de situação. Eu tenho essas ruas aqui. E o que acontece? Essas linhas aqui, elas não estão se encontrando. Como é que a gente faz para que essas linhas aqui se encontrem aqui? Nesse caso aqui, como os cantos eles têm um ângulo de 90 graus, o raio de curvatura ele vai ser 0 unidades de desenho. Então vamos lá. Eu vou diminuir o zoom aqui. Posso até dar um zoom window, que eu vou trabalhar em cima desses dois desenhos que estão aqui. Ficou melhor. Eu venho aqui com o comando Fillet novamente. Primeiro eu vou definir meu raio, que o raio é o raio de, vou colocar um valor de 0 unidades, aperto Enter. Agora o que eu vou chamar a atenção é o seguinte, no desenho que nós fizemos ali, a alteração no desenho 1, para ele ficar igual ao desenho 3, toda vez que a gente definíamos um raio de curvatura e clicávamos em duas linhas, ele fazia a curva e saía do comando. O que acontece? Como eu vou ter que usar o raio de 0 3 vezes, para que ele não tenha que sair do comando, eu tenho que apertar Enter para entrar novamente, o que nós fazemos aqui? Nós temos a opção múltiplo. O múltiplo ele me possibilita fazer quantos raios de mesmo valor que eu queira fazer. Então eu clico aqui na opção múltiplo, foi selecionada, o raio aqui já está com valor de 0, aperto Enter para confirmar. E aqui o que eu vou fazer? Eu dou um clique com o botão esquerdo nessa minha linha horizontal, dou um clique com o botão esquerdo na minha linha vertical, e ele fez aqui o meu ângulo de 90 graus, aquelas duas linhas que não se encontravam. Observamos que o comando ainda está ativado. Ele pede para que eu selecione o primeiro objeto. Isso ocorreu porque a gente marcou a opção múltipla. Então eu dou um clique na linha vertical, dou um clique aqui na linha horizontal, fiz aqui a meu segundo ângulo de 90 graus. Ou seja, o desenho de baixo, o desenho aqui de cima, ele é igual ao desenho aqui de baixo, que era a transformação que eu queria fazer.
E aí vocês vão perguntar, professor, isso é válido só quando as linhas são na horizontal e na vertical? Não. Aqui eu tenho duas linhas inclinadas e eu quero que essas linhas elas se encontrem fazendo um ângulo de 90 graus entre si. Então eu dou um clique na primeira linha, aproximo o cursor da segunda linha, observa que ali ele já fez ali o meu canto com 90 graus. Então, desenhei aqui, ó, e ficou feito esse desenho. Vamos usar o pan agora, apertamos o slot do mouse e movimentamos a nossa tela para a esquerda. O que eu quero fazer com nesse desenho que está aqui, ó? Esse desenho que está aqui, ó, eu quero fazer esses cantos aqui com curvatura, com raio de 5 unidades. E esse aqui, o que a gente observa? Ele tem uma curva mais acentuada. Como meu fillet está ativado com a opção múltipla, eu só tenho que trocar o raio. Então eu venho aqui na opção Radius. O meu raio agora tem 5 unidades, eu aperto Enter. Clico nessa linha horizontal, clico na vertical, ele fez a curvatura com 5 unidades. Clico na horizontal, clico na vertical, ele fez a curvatura. Clico nessa vertical e nessa horizontal, ele fez essa curvatura aqui. Agora, olha só, eu tenho que sair do comando fillet, porque ó, essa curva aqui ela é mais acentuada do que a curva interna, que foi a curva feita com fillet. Como é que a gente vai fazer essa curva mais acentuada? A distância entre essas duas linhas aqui é 6 unidades. Então, eu vou ter que fazer uma cópia em paralelo, usando o comando offset. Digito uma distância que é de 6 unidades, aperto Enter. Por ele ser um comando de adição, ele pede para que eu selecione o objeto, dou um clique na curva e movimento o meu mouse para fora, ou seja, para a esquerda e para cima. Nós observamos que ele vai fazer uma curva em paralela e aquela curva ela é mais acentuada do que a curva feita com o fillet. Cliquei, ele desenhou a curva. O que vai acontecer agora com o comando trim? Eu vou ter que fazer a para dessas duas pontas. Eu venho aqui na opção trim, vou apertar Enter para marcar a opção Select All, dou um clique agora aqui nesse pedaço de linha horizontal, dou um clique nesse pedaço de linha vertical, dou ESC para sair do comando e eu fiz aqui a minha curva externa. Observa a diferença que teve essa curva aqui para a curva feita com fillet. O fillet, a curva feita com fillet, ela ficou menos acentuada do que essa daqui. Então, isso é um detalhe importante, porque geralmente quando vai fazer essas plantas de situação em que a gente faz os cantos da arroz curvados, e eu quero que a curva externa tenha uma acentuação maior do que a interna, eu tenho que usar a opção Offset depois de ter feito a curva interna com fillet. Isso aqui ocorre também para quem faz desenho de tubulação. No desenho de tubulação ocorre essa situação aqui, da curva externa ela ser mais acentuada do que a curva interna. Então, gente, essa foi a nossa aula do comando fillet. Agradeço a todos pela participação e nos vemos na próxima videoaula. Um abraço a todos.